Muito bem, pessoal. Mais um encontro de estrutura e análise de demonstrações contábeis. E hoje nós vamos falar sobre o conteúdo de construção de índice padrão. Vamos lá para o nosso material. Então, estrutura e análise de demonstrações contábeis. Vamos falar, então, da construção de índices padrão. Tá? Bom, para quem quiser aprofundar aí os estudos nesse assunto, está aí a dica da bibliografia, livro que a gente produziu, que trata bem desse assunto, tá? Bom, então nós temos por objetivos conceituar aí o índice padrão, demonstrar aí o processo de construção, né, desses indicadores e também a sua utilização. Mas a gente se limita mais aqui a demonstrar o processo de construção de padrões. Eu gostei bastante dessa definição aqui do Matarazzo, que ele fala o seguinte, que a análise de balanço, né, ela se dá através de índice, portanto, ela só adquire consistência e objetividade quando os índices são comparados com padrões, pois, do contrário, as conclusões se sujeitam à opinião e, não raro, ao humor do analista de balanço. Isso aí é a afirmação do Matarazzo, acho que ela é bem apropriada. Então, para que serve índice padrão? Se vocês recordarem, no primeiro encontro, quando a gente falou sobre a análise de demonstrações contábeis, eu disse o seguinte, que não adianta você calcular o índice de uma empresa e olhar ele isoladamente. Ele não quer dizer muita coisa. Tá? Eu preciso comparar esse indicador. Então, eu preciso ter base de comparação para saber se esse índice é um bom índice ou não. Tá? Eu posso fazer isso de uma forma mais simples, comparar uma empresa com outra. Então, porém, essas empresas têm que ser do mesmo segmento. Eu não posso comparar empresas, fazer comparação de empresas de segmentos diferentes. São coisas muito distintas. Então, eu comparo uma empresa com outra empresa. Aí eu posso dizer, essa é melhor do que a outra, ou a outra é melhor do que essa. Tá, mas isso não quer dizer também muita coisa. Eu só estou comparando duas empresas. Então, para isso, existe os índices padrão, ou chamado índices setoriais, ou índices de referência setorial, tem vários nomes, mas o mais comum da literatura é chamado de índice padrão. O que é isso? A gente pega um conjunto de empresas do mesmo segmento, né? A ideal seria pegar todas, mas uma amostra significativa de empresas de um mesmo segmento, calcula os indicadores de todas elas, escolhe lá os indicadores que a gente quer, né? E calcula esses índices. Com esses índices calculados, a gente usando uma estatística descritiva, a gente consegue construir o índice padrão. Então, de conjunto desses índices, por exemplo, de liquidez corrente, eu pego todos os índices de liquidez corrente das empresas do segmento e aplico a estatística. Para isso, a gente usa as medidas de posição, né? Aí, no caso, seria mediana. Então, a mediana desses indicadores vai ser o padrão de referência. Como índice de liquidez, quanto maior, melhor, né? Aí eu calculo o índice de liquidez de uma empresa e comparo com o padrão, que é a mediana. Se ele tiver melhor que a mediana, a empresa está melhor, né, em relação à mediana do segmento. Se estiver abaixo, ela está pior do que a mediana do segmento. Então, é uma coisa bastante simples de fazer, mas é uma coisa baseada em estatística. Então, para isso que serve o índice padrão. Existem literaturas especializadas que fazem esse trabalho, por exemplo, a revista As 500 Maiores e Melhores da revista Exame, que é publicada, né,
que é um trabalho feito aí pelo Departamento de Contabilidade da USP, né? E são eles que fazem, que elabora esses indicadores para essa edição. Isso já faz muitos anos que isso é publicado. Então, isso é um exemplo como assim dizer, de publicação especializada que traz padrões, por exemplo, que traz padrões. Porém, né, como se diz assim, existe, vamos dizer assim, instituições que fazem esse trabalho, mas para se ter acesso a esse trabalho, isso aí tem um custo. Me parece que o Serasa faz esse trabalho, a Economática acho que também faz, mas isso tem um custo. Não se iludam, por exemplo, se uma determinada empresa procura um banco para buscar sei lá, um financiamento ou um empréstimo, ele vai ter que levar os balanços. E aí, o que o banco vai fazer? Vai pegar o balanço dessa empresa, calcular os indicadores e vai comparar com o padrão do segmento. Eles têm os padrões por segmento. E aí ele faz algumas análises, algumas conjecturas em cima dessas comparações aí com padrões. Tá? Então, isso é um exemplo de utilidade, de utilização dos índices padrão. Eu estou falando isso de conhecimento de causa. Tá? Eu fui analista de crédito do Banco do Brasil, trabalhei por muitos anos, e eu sei que eles fazem, né, pelo menos o Banco do Brasil faz esse tipo de análise. Eles comparam o balanço dos clientes, das empresas, clientes, com padrões do segmento. E aí eles tomam a decisão se vai ou não conceder empréstimo para essa empresa. Esse é um dos parâmetros. Lógico que tem outros parâmetros aí para concessão de empréstimos. Então, é para isso que serve o índice padrão. Tá? Então, o modelo consiste, né, na comparação de determinado indicador de uma empresa em particular com o índice padrão do setor do qual ela está inserida. Aquilo que eu disse, tem que ser feito por segmento. Então, eu pego o segmento de varejo, eu faço o índice padrão do varejo. Eu pego da indústria de siderurgia, eu faço siderurgia. Eu pego lá de energia elétrica, eu faço de energia elétrica. E assim sucessivamente. Papel e celulose, eu faço para papel e celulose. Tá? Então, pessoal, isso aí, ó, até vou dar uma dica, né? Isso aí é um tema para TCC, por exemplo. Você pegar um determinado segmento de empresas listadas na B3, por exemplo, empresas do segmento do agronegócio, e você calcula o índice padrão dessas empresas. Tem utilidade? Tem, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu quero papel e celulose, pega o papel e celulose. Eu quero energia elétrica, pega energia elétrica. Então, eu quero varejo, consumo ciclo, consumo não ciclo. Então, tem vários segmentos dentro da B3. Você pega as empresas ali listadas, acessa aí as demonstrações, que isso não é difícil você conseguir, acessa as demonstrações contábeis e, com base nas demonstrações, você calcula os índices que você define, né, para a sua análise e trabalha aí a construção de padrão. Isso é um trabalho de TCC que eu acho que tem utilidade. Né? O aluno aí nossos alunos da UFMS, aqui da ISAM, ter acesso, né, à economática, que já vai dar os indicadores calculados, não precisa nem se preocupar em calcular. Através da economática, né, que a gente assina, é só pedir autorização para acesso, o professor responsável da autorização para acesso, que é o professor Emanuel, e aí ele dando o acesso, através do e-mail, que você logado no e-mail da UFMS, você, dentro do ambiente da UFMS, você tem acesso aos indicadores que você quiser e das empresas que você quiser. Logicamente, somente empresas listadas na B3. Então, é isso. É uma dica aí para TCC, tá? Então, esses índices padrão, eles são o referencial, ou seja, ele é o padrão constituído a partir de um conjunto de empresas que sejam representativas de um setor. O ideal seria pegar 100% das empresas do setor, e através, né, porque somente através de comparações é que se pode afirmar que uma empresa apresenta uma situação melhor ou pior em relação a uma outra ou às outras empresas do segmento. Então, essa é a utilidade aí dos indicadores padrão, tá? Bom, para a elaboração dos índices, há fatores que precisam ser considerados, ou seja, algumas coisas precisam ser consideradas e que são relevantes aí também nas características das empresas. Por exemplo, a localização geográfica, ou seja, onde essas empresas atuam. Eu posso fazer isso, né, pegar aí o setor sei lá, o setor da B3, um segmento,
e fazer, sem precisar considerar a região geográfica, tá? Se eu quiser ser mais específico, eu vou pegar as empresas de determinada região. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do segmento, às vezes a região geográfica ela interfere aí nas características da empresa. Mas isso é uma particularidade, não precisa ser tão rigoroso nesse sentido. E o segmento de atuação, logicamente, tem que ser do mesmo segmento. Não se compara a empresa de um segmento com a empresa de outro segmento. Não há sentido comparar Petrobras, que é petróleo, com a Embraer, que é a indústria de aviões. Não tem como comparar. São coisas muito diferentes, são características diferentes, atividades diferentes, ciclos operacional, ciclos, né, de produção muito diferentes. Então, não se faz esse tipo de comparação. Não vamos pegar, por exemplo, uma siderúrgica, uma siderúrgica nacional, CSN, e comparar com a Suzano, que é papel e celulose. Não faz sentido, tá? Eu comparo Suzano com Klabin. Klabin é papel e celulose, Suzano é papel e celulose. Então, aí sim eu posso comparar, tá? Mas é assim que se faz. Eu posso pegar a JBS e comparar com a BRF, porque são empresas que atuam no mesmo segmento de produção de processamento de carnes, por exemplo, né? Então, são com Minerva, com Marfrig, com outras empresas do segmento. Então, é possível, então, esse tipo de comparação, tá certo? Bom, para a construção, né, é preciso, então, né, observar algumas questões. Por exemplo, primeiro, definir o ramo de atividade para o fim de que se destina. Ou seja, eu preciso saber, olha, eu quero fazer do segmento de varejo na B3. Tá definido, tá certo? E para quê? Porque isso aqui vai servir para as empresas do segmento ou é para atender uma demanda de um banco que precisa conhecer o padrão desse segmento, seja lá, qualquer a finalidade aí que motiva fazer essa construção desses padrões. Posso também criar subdivisões dentro desse ramo, por exemplo, de maneira que uma empresa possa se comparar com outras de atividade mais ou menos semelhante às suas. Porque, às vezes, eu tenho, por exemplo, se eu pegar o segmento do agronegócio, tá? São empresas que atuam no agronegócio. Olha, se a gente falar de agronegócio, na abordagem Commodity Approach, que a gente fala, que é a abordagem CSA, eu tenho antes da porteira e depois da porteira. Tá? Então, eu tenho antes da porteira, eu tenho empresas que atuam no segmento de negócio que está antes da porteira da fazenda, que é aquela que produz insumos, por exemplo. Então, eu pego uma indústria de fertilizante, uma indústria de máquinas agrícolas, uma empresa de comercialização de insumos agropecuários. E aí eu tenho a atividade em si, a produção agropecuária. E eu tenho depois da porteira, que é a empresa que armazena, a empresa que processa, a empresa que exporta. Então, é uma cadeia de agronegócio. Então, eu posso dividir esse segmento de agronegócio em divisões. Empresas antes da porteira, dentro da fazenda, que é a atividade, ou seja, as empresas agropecuárias, e depois da porteira, ou seja, as empresas processadoras, exportadoras, armazenadoras. Então, eu posso fazer também por subdivisões, tá? Nesse sentido. Então, se eu quero ser mais específico. Também eu posso fazer isso separando aí por porte, né? Então, porque eu não posso comparar uma grande empresa com uma pequena empresa. Então, eu posso também dividir e separar grandes, pequenas e médias empresas dentro desse segmento. São formas de fazer essas separações, tá? E assim, para cada grupo, eu vou calcular aí, né, os índices padrão, tá certo? Bom, para fazer calcular índice padrão, a gente utiliza o que a gente chama na estatística, né? Isso está dentro da estatística descritiva, que é aquela estatística mais básica, são as medidas de posição, né? Que são indicadores usados para separar, né, uma percentagem de dados dentro de uma distribuição de frequência, que superam essas expressões, de cujo valor representa o valor do dado central da distribuição. São as chamadas medidas de tendência central. Então, com medida de tendência central, a gente tem, por exemplo, a média aritmética, né? A média aritmética de dados não agrupados. É a média de um conjunto de N elementos, né? Aí os elementos x1, x2, x3, aí é infinito, xn, né? Que se define por
por essa fórmula, né? Então, a média, né, de x é a somatória, né? O somatório dos elementos x, ó, x1, x2, x3, né? xk, xn, de elementos x dividido pela quantidade de elementos dessa amostra. Então, é o somatório de x dividido por n, né? Então, isso é a média aritmética, tá? Só que a média aritmética ela não serve para esse tipo de trabalho de padrão, porque a média aritmética não vai dar o centro. Ela tem uma tendência central, mas ela nunca vai dar o centro. Por quê? Dependendo dos valores dos elementos, se eu tenho elementos menores aqui, de valores menores no início, e no final tem elementos de valores muito grandes, a média tende para esse lado. Tá? Ela nunca vai ficar no centro. Então, essa é uma medida de tendência central, mas não é o indicado. Para a construção de padrão, a gente usa a mediana, né? Como na média, né, como medida de tendência central, né, além da média aritmética, a gente tem média geométrica, a gente tem média ponderada, como também tem a moda, né? A moda é aquilo que mais se repete dentro de uma amostra. Também não vai dar o centro. Agora, a mediana, ela vai dar exatamente a medida central. Ela consegue separar dois grupos, né, ao meio, tá? Uma amostra ao meio. Então, é uma média de localização de centro da distribuição de dados, ou seja, eu tenho os dados, ela vai me dar o meio. E define o seguinte modo: desde que os elementos sejam ordenados, né, dependendo da amostra, sejam ordenados, a mediana é o valor pertencente ou não à amostra, ou seja, pertence ou não à amostra, que divide ao meio. Isto é, 50% dos elementos da amostra são menores ou iguais à mediana e os outros 50% são maiores ou iguais à mediana. Tá? Porque a mediana não vai dar um número que está dentro da amostra, ela pode dar um número entre um e outro, mas ela consegue, então, separar essa amostra, esses elementos da amostra, em 50% igual abaixo ou 50% igual ou acima desse valor central. Tá? Então, é a mediana que nos interessa para esse trabalho, tá bom? Como se faz isso? Né? Como a gente trabalha, pode trabalhar com uma quantidade de dados muito grande, então, se eu tiver mil dados dentro da amostra e eu aplicar a mediana, ele vai pegar 500, né? 499 vai jogar para cá e mais 499 vai jogar para cá. Fica muito, muito estranho. Então, a gente tem que dividir essa amostra usando outra questão da estatística em quartis, né? Ou seja, no quartil, eu vou dividir a amostra em 4 grupos. Vou dividir em 4 grupos. Então, são 3 quartis que dividem uma distribuição em 4 partes iguais. Primeiro, segundo e terceiro quartil. Sendo que o segundo quartil vai ser a mediana, tá? Porque eu vou ter um para cá e outro para cá, tá? Então, entre o segundo e o terceiro vai me dar a mediana. Se a amostra é um pouco maior, eu divido ela em decis, né? Então, já é em 10 partes. Tá? Quartil divide em 4 partes, em decis eu vou dividir em 10 partes, sendo que o quinto decil, entre o quarto e o quinto decil, vai me dar a mediana. Se eu tenho uma amostra muito maior ainda, né, 1.000, 2.000, 10.000 elementos, eu vou dividir em percentis, ou seja, em 100 partes. Né? Então, eu pego e divido 100, 100, 100, 100. Tá? E aí eu vou, como se diz assim, sendo que entre o quartil 50 lá, o percentil 50, vai dar a mediana, tá? Então, depende do tamanho da amostra, eu vou decidir se eu vou usar quartil, se eu vou usar decil ou se eu vou usar percentil. Numa amostra pequena, eu uso quartil. Numa amostra já mais ou menos, eu tenho uma amostra aí de em torno de 100 elementos, 80, 90, 100, 200, 300 elementos, 500 elementos, eu posso fazer em decil. Agora, se eu tenho uma amostra muito maior, eu faço em percentil, né? Divido em percentil. Então, vamos ver como é que isso acontece. Em quartil, tá? Então, o quartil divide o conjunto de dados em 4 partes iguais. Então, eu tenho 25%, 25%, 50%, mais 25%, 75%, mais 25%, 100%. Então, o primeiro quartil deixa 25 elementos para cá, de 0 a 25. O segundo quartil coincide com a mediana, ou seja, deixa os 50% dos elementos abaixo da mediana e acima da mediana. E o terceiro quartil deixa 75% dos elementos. Então, aqui
nesse caso aqui, os 50% aqui, que seria o segundo quartil, ele é a mediana. Observe que ele está exatamente no meio, tá? Dividiu exatamente ao meio, tá certo? Então, isso é usando quartil. Decil, né? Os decis dividem o conjunto de dado em 10 partes iguais, né? Primeiro decil, o quinto decil vai dar a mediana e o nono decil vai fazer da mesma forma, né? O primeiro decil é aquele que equivale e supera 1/10 da parte dos dados, e é superada por 9/10 da parte restante, respectivamente, tá? Então, deixa 10%, né? Supera 10 e é superado por 90%. Tá certo? Tá aí mais uma reprodução do nosso livro, tá com a fotografia do autor. Bom, percentil. Aí eu vou dividir em 100, né? Então, o primeiro percentil, né, vai deixar 10%, né, para trás e vai ficar 90% para cima. Sendo que o percentil 50 vai ser a mediana, tá certo? Então, eu vou dividir no percentil 1 de 10 em 10, né? Grupo de 10 em 10. Então, o primeiro percentil supera 1% dos valores e é superado por 99% dos restantes. Então, é assim que a gente faz. Tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui repetiu. Então, aqui vamos pegar um exemplo prático. Então, construção de um padrão usando quartil. Quartil por quê? Porque a amostra aqui é pequena. Tá? Olha bem, nós temos aqui 24 elementos dentro dessa amostra, que são índice de liquidez corrente. Então, que significa o quê? Que a gente pegou 24 empresas e calculou o índice de liquidez corrente de cada uma delas. Então, cada uma deu um indicador diferente. Está aqui, 24 índices. Tá certo? Então, não dá para usar a decil, porque eu vou dividir de 10 em 10. Eu tenho 24, dividir em 10 vai dar. Não dá. Não dá. Tem que ser quartil aqui, tá? É muito pequena a amostra. Primeira coisa que eu tenho que fazer: calculados os índices, eu vou organizar esses índices na ordem crescente de grandeza, tá? Na ordem crescente, do menor para o maior. Sempre, do maior para o menor, tá? Do menor para o maior. E aí, como eu estou usando quartil, eu vou dividir em 4 grupos. Ó, tem 1, 2, 3, 4. 1 quarto, mais 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Tá certo? Ou um inteiro, né? Então, como são 24, vai dar 6 índices por cada quarto, cada quartil, tá? 6 índices. Então, tem aqui o primeiro grupo, são 4 indicadores, 6 indicadores, é 1/4 dos índices. Depois, mais 6 indicadores, são 2/4 dos índices. Mais 6 indicadores, 3/4 dos índices. E mais 6 indicadores dá os 4/4 dos índices. Estão ordenados do menor para o maior. Ó. 0,60, 61, 68, 70, até 2,31, que é o maior índice. Então, com base então nessa tabela, a gente calcula então cada quartil. O quartil é dado pelo cálculo da mediana. Tá? Como é que eu faço isso? Desse primeiro aqui, ó, eu vou pegar o último do primeiro grupo aqui, o último, 0,80, somar com o primeiro do grupo seguinte e dividir por 2. 0,80 mais 0,84 dividido por 2 vai dar 0,82. Então, o primeiro quartil vai ser 0,82. Observa que ele não é da amostra. Não existe 0,82 na amostra, mas ele é calculado. Por isso que fala, integrante da amostra ou não. Tá? Então, 0,82 não está dentro da amostra, mas ele é dado dessa forma. Então, eu pego o primeiro aqui, 0,80, somo com 0,84 e divido por 2. Calculei a mediana do primeiro grupo. Da mesma forma, eu vou pegar o último aqui do segundo grupo, 1 mais 1,20 e dividir por 2. Vai dar 1,10. Tá? Vou pegar 1,48 e somar mais 1,52 e dividir por 2, eu vou ter aqui o terceiro quartil. Então, vou ter 1, 2, 3 quartis calculados. Tá? Aqui acho que vai dar 1,50. Tá? Então, feito isso, eu tenho, então, a classificação aí. Ó, fazer a seguinte interpretação. O primeiro quartil deu 0,82, o segundo quartil deu 1,10, o terceiro quartil deu 1,50. Tá? Então,
Observe que aqui eu tenho 25% dos elementos, mais 25% dá 50%, que é exatamente o meio. Então, 1,10 é o índice padrão de liquidez para esse grupo. Tá? Esse aqui é o padrão. Então, eu calculo o índice de liquidez de uma empresa, depois, de qualquer empresa do segmento. E calculei lá, eu venho aqui e vou comparar. Ou seja, deu 0,90. Então, 0,90 está abaixo do padrão. Deu 1,10, 1,20. 1,20 está acima do padrão. Ela está melhor do que a mediana setorial, ou o índice padrão do segmento. Então, com base nessa tabela, eu consigo, então, fazer comparações e dizer, essa empresa está em relação à mediana setorial melhor ou pior. Certo? Aí eu tenho base de comparação. Porque, às vezes, a gente se ilude. Por exemplo, eu pego uma empresa, calculo o índice de liquidez da empresa e dá 2,20. Aí eu falo, 2,20 é um bom índice de liquidez? Claro que é um bom índice de liquidez. Significa que eu tenho R$ 2,20 de ativo circulante para cada um de passivo circulante. Ótimo, é um bom índice. Mas comparado com quem? Essa é a pergunta. Aí eu vou lá na mediana setorial do segmento que ela faz parte e vou ver qual é a mediana. A mediana ela é 3,80. Será que eu estou tão bem assim? Não estou em relação ao segmento, não. Eu estou abaixo da mediana setorial. Tá certo? É assim que eu faço comparações. Aí, então, depois de feita a separação em quartis, eu vou, então, classificar, dar uma classificação aí para esses quartis. A gente sabe que tem índice, quanto maior o índice, melhor, e tem índice, quanto maior é pior. Tá? Por exemplo, um índice de liquidez, quanto maior o índice, melhor. Mas um índice de endividamento, quanto maior é pior. Tá certo? Para índices, quanto maior, melhor, eu faço o seguinte: o primeiro quartil eu posso atribuir que é uma empresa deficiente, o segundo quartil razoável, e o terceiro quartil satisfatório e o quarto quartil bom. De forma tal que aqui eu posso dizer que no segundo quartil, entre o segundo e o terceiro quartil, eu tenho a mediana. A mediana estaria num nível satisfatório. Agora, para índices, quanto maiores, pior a situação, eu inverto a tabela. Então, primeiro quartil bom, ou seja, o menor indicador de endividamento, melhor. O segundo satisfatório, o terceiro razoável, o quarto deficiente. Então, eu posso fazer. É uma sugestão de classificação. Você pode dar outros conceitos, outras medidas, né? Eu posso dizer ruim, é, razoável, satisfatório e bom, ou ótimo, sei lá, você dá a classificação que você achar interessante, que for mais apropriada. Porém, essa é uma sugestão aí quando se trabalha com quartil, tá certo? Então, está feito aí a classificação, né, o índice setorial, no caso de um único indicador, que seria o de liquidez. Logicamente que eu faço isso para todos os indicadores que eu estou trabalhando aí dentro da amostra, tá certo? Se eu for trabalhar com uma amostra um pouco maior, eu então vou utilizar decil. Aí vou dividir em 10. Então, eu tenho aqui 30, né, acho que 30 indicadores aqui de liquidez corrente. Então, 30 indicadores, 30 indicadores, já dá para trabalhar um pouco com decil, por exemplo. Né? Não preciso trabalhar, acho que são mais, aqui são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 28, 30 indicadores, tá? 30 indicadores. Então, eu tenho aqui, dividindo ele, então, de 10 em 10. Então, são 30 indicadores, 3 indicadores para cada grupo. Ó. 3 indicadores, né, para cada grupo. Então, o primeiro grupo vai dar 10%, dá 1/10, 2/10, né, e assim sucessivamente. Então, eu agrupei aqui, classifiquei. Primeiro, eu tenho os indicadores. Segundo passo, coloco na ordem do menor para o maior, na ordem crescente, e depois eu divido aí esses indicadores dentro de acordo com
o critério que eu estou utilizando. No caso aqui, decil, então, são 30 indicadores, vai ser 10 grupos com 3 indicadores cada um. Da mesma forma, eu vou calcular aí qual é o ponto, né, de separação de cada decil. Da mesma forma, eu vou pegar aqui o último, que é o terceiro aqui da primeira amostra, 0,55, e somar mais 0,60 e dividir por 2. Aí eu vou ter, então, o parâmetro para o primeiro decil. Então, somando aí e dividindo por 2, vai dar 0,58. Então, o primeiro daria 0,58. Segundo decil, vou pegar 0,68 e somar com 0,70 e dividir por 2. Terceiro decil, vou pegar 0,80, somar com 0,84, dividir por 2, vai dar 0,82. 0,94 somado com 95, dividido por 2, deve dar 0,94. 1 mais 1,20 dividido por 2, dá 1,10. 1,28 mais 1,36 dividido por 2. 1,48 mais 1,52 dividido por 2. 1,61, 1,92 dividido por 2 dá aí mais um decil. E também o último decil vai ser 2,20 por 2,31 dividido por 2, vai dar o nono decil, tá certo? Então, eu teria, então, calculado aí todos os decils, sendo que o quinto decil vai ser a mediana. Da mesma forma, a gente vai fazer o quê? Está aqui, ó. Está aqui, como foi calculado. 0,82 é a média entre 0,80 mais 84. Então, vou calcular a média de cada um, ó. Tá? Um de cada um. Com base nisso, então, eu faço a tabela de classificação. Aí eu dou aí né, a classificação. Então, o primeiro decil 58, segundo decil, terceiro decil, quarto, o quinto decil 1 e 10, que vai ser a mediana setorial. E aí, para lá. Então, observe, quando a amostra é maior, o trabalho ele fica um pouco mais robusto, dá para fazer mais classificações entre cada decil. Então, dá para fazer várias classificações. Se a amostra for muito maior, uma amostra muito grande, 1.000 empresas, por exemplo, você tem que usar percentil. Tá? Não dá para trabalhar com decil. Aí eu faço por percentil. Mas, considerando aí o grupo de empresas que a gente tem hoje na Bovespa, o máximo que você vai utilizar isso é trabalhar com decil. Eu fiz no setor elétrico brasileiro, na época, em 2005, tinha 80 e poucas empresas no segmento. Tá? 80 e poucas empresas. Eu consegui 77, 78% dos indicadores das empresas. E aí foi feito o trabalho e usei decil. Tá? Então, quase 100 empresas, você tem que usar decil, não dá para usar percentil. Feito isso, então eu vou dar uma classificação aí para cada decil. Né? Então, aqui eu posso dar uma nota péssimo, né? Isso considerando para índice, quanto maior, melhor, né? Ou seja, um índice de liquidez, um índice de rentabilidade, um prazo médio de pagamento de fornecedores, né? Agora, um prazo médio de estoque quanto maior, pior. Um prazo médio de recebimento, quanto maior, pior. É o contrário. Mas liquidez, rentabilidade, por exemplo, geração de caixa, coisa desse tipo, seria essa classificação. Então, péssimo, posso falar deficiente, fraco, razoável, e aqui na mediana, no quinto decil, eu classifico, então, a mediana como satisfatória, ou seja, está no suficiente, vamos assim dizer. E aí eu teria para frente, né? Eu poderia ter um bom, né? Um ótimo, eu poderia ter não daria para fazer diferente, um bom e um ótimo, né? Aqui. Então, eu teria essa classificação. Agora, aqui tem um exemplo, né? Esse aqui a gente conseguiu essa imagem. Aqui tem um exemplo de comparação. Ó. Eu tenho aqui Aço Vilares, Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau e Usiminas. São todas empresas do segmento aí de siderurgia, né? De siderúrgicas, né? De siderúrgica. E tem aqui o padrão do segmento. E aí foi feita a comparação delas com elas, né? Entre elas e também com o padrão. O padrão aqui é o mais escuro. Ó. O mais escuro aqui é o padrão, tá? O padrão. Padrão. Então, eu tenho aqui, né, as empresas, e aí dá para ver, né, como é que cada uma está em relação a esse padrão. Então, aqui em 2004, aqui não fala qual é o indicador, mas é uma comparação. Tá? Em 2004,
salvo engano aqui, né, como se dizer, aço, aço Vilar estava melhor, aqui já estava, não dá para definir se é a CSN ou Gerdau, mas provavelmente é CSN, né, é a CSN, que esse aqui é mais claro, mais escuro, né? Então dá para fazer comparações aqui. Aí sim eu posso dizer quem está melhor. Pelo que a gente está vendo aqui, nenhuma, só teve uma aqui, ó, 2004, que deve ser a Gerdau, que estava abaixo do padrão. Aqui, né, estava abaixo do padrão, considerando que o padrão é esse aqui, tá? Provavelmente. Não dá para definir muito pela legenda, talvez. Mas aqui dá para fazer comparações, né? Eu vejo como foi feita essas comparações aí, tá? Comparou entre elas e também com o padrão. No geral, me parece que elas estavam todas acima do padrão do segmento. Conceito atribuído para quanto maior, pior. E aí eu faço o contrário, né? Aqui seria ótimo e bom, e para lá ficaria, né, razoável, fraco, deficiente e péssimo. Tá? Então, são as classificações que eu faço aí, dependendo da natureza do índice. Quanto maior, melhor, quanto maior, pior. Aí eu faço essa classificação, tá certo? Do Aranha aí, tá mandando aí para vocês aí dar uma assistida nesse vídeo, que ele também é bastante ilustrativo, não vai falar nada diferente do que a gente está falando aqui, mas é mais uma pessoa aí, mais alguém falando sobre, como se diz, falando sobre o assunto. Vale a pena assistir, não precisa nem sair da apresentação, é só clicar aí que o vídeo vai rodar normalmente, tá certo? Bom, resumindo, para a construção dos índices padrão, primeiro deve-se obedecer a essa sequência. Determinar qual atividade você quer calcular o padrão, separar as empresas ou as mais representativas, o ideal seria separar todas, mas, se não é possível, uma amostra significativa desse segmento. Para cada empresa desse que você separou, calcular os índices financeiros que você definiu. Quais índices eu vou calcular? Aí você define qual é o grupo de índices, ou grupos de índices que você deseja. Calcula esses índices. Depois, obtidos os índices, eles devem ser dispostos na ordem crescente de grandeza. No caso, geralmente, calcular os decis, e o padrão são definidos pelos decis, no caso, o quinto decil. É esse o passo a passo para se definir padrão. Tá? Não é algo difícil de fazer. Tranquilo. Estou dando uma dica aí de TCC, tá? Para quem está aí na dúvida de como fazer um TCC, está aí. Você construir índice padrão de qualquer um segmento aí dentro da B3, né? E eu teria muito prazer em orientar esse TCC, tá? É isso aí. Como referência, né? O livrinho que a gente mostrou aí, da nossa autoria, Marion, e o Matarazzo, que a gente utilizou aí para né, fazer esse trabalho, tá? É isso aí. Um grande abraço.